Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Olá, irmãos e irmãs. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai estar ouvindo este áudio. Eu sou Antônio Lopes e estou ministro da palavra na área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís da Arquidiocese de Manaus. E tenho a honra de vir partilhar o evangelho que a liturgia nos propõe para hoje, 29 de agosto de 2024, 21ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória do martírio de São João Batista. Eu espero que este áudio o encontre com saúde e, se assim não for, que o encontre com fé e esperança que tudo vai passar, tudo vai dar certo. Iniciemos esse nosso momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que a liturgia nos propõe para hoje está em Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Versículo 17. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João Batista e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradou a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos o martírio de João Batista, aquele de quem Cristo disse: dos nascidos de mulher não há outro maior do que João, o Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. É uma reflexão sobre a minoridade. João escolheu a via menor, se fez pobre, vestia-se pobremente, comia gafanhotos e mel. Esta é a expressão que Mateus usa
para expressar a humildade de João. E Jesus ainda diz: o menor no reino do céu é maior do que ele. Aqui percebemos que o Senhor demonstra que a sabedoria e o serviço estão no despojamento, na simplicidade, no profetismo sem recompensas. O profeta de Deus não é rico, nem poderá ser. E Jesus também revela que o menor, o mais pobre, o mais abandonado, o mais oprimido no reino de Deus, isto é, na vontade de Deus, ainda é maior do que o maior. Falando da morte de João Batista, o Papa João Paulo II diz na carta Veritatis Splendor, no número 91, que o martírio constitui um sinal belíssimo da santidade da Igreja. Efetivamente, ele representa o ponto mais alto do testemunho a favor da verdade moral. Se são relativamente poucas as pessoas chamadas ao martírio supremo, há, porém, um testemunho coerente que todos os cristãos devem estar prontos a dar em cada dia, mesmo à custa de sofrimento e de graves sacrifícios. Assim, tu, meu irmão, minha irmã, não podes e nem deves fugir. Gostaria que soubesses que desde o início do cristianismo, percebemos que 3 elementos estão quase sempre unidos: testemunho, profecia e doação da própria vida. É verdadeiramente necessário um compromisso com estas 3 coisas, estas 3 vias, por vezes heróicas, para não ceder, até mesmo na vida cotidiana, em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, colegas do trabalho, com os familiares de perto ou de longe. É necessário saber que as dificuldades nos levam ao compromisso de viver na totalidade do Evangelho. Não devemos nos envergonhar e nos esconder quando for preciso defender a verdade, seja diante de quem for. O exemplo heróico de João Batista nos deve fazer pensar nos mártires da fé que, ao longo dos séculos, seguiram corajosamente as suas pegadas. De modo especial, voltemos à mente os numerosos cristãos que, no mundo inteiro, foram vítimas do ódio e da perseguição religiosa. Mesmo hoje, em algumas partes do mundo, os fiéis continuam a ser submetidos a duras provações em virtude da sua adesão a Cristo e à sua Igreja. Os impérios opressores que existiram na história continuam deixando seus mártires. Seus projetos elitistas e imperialistas fizeram com que seus chefes continuassem a embriagar-se com o sangue dos mártires. Portanto, o martírio não deve ser buscado por ninguém. Em última palavra, o martírio é uma graça de Deus, mas dele não se deve fugir. Se é necessário dar o testemunho e para defender a vida do povo, Jesus também nos ensina que não devemos ter medo daqueles que matam o corpo. Por isso, dar a vida é a melhor forma de amor. É o exemplo de Jesus, que nos amou ao extremo. O máximo do amor é dar a vida pelos seus. Deste modo, a vida não é tirada, mas é dada livremente. Foi isso que fez João Batista em meio à crueldade
que ameaçava a fidelidade conjugal. Lutou e, sendo testemunha e testemunhou fiel, derramou seu sangue, pagando com a própria vida. Ontem, como hoje, o banquete dos criminosos continua sendo regado a sangue, como foi o de Herodes, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Por isso, lembrar da morte de João Batista é não deixar morrer sua história, é recordar seu testemunho, sua profecia, sua coragem. É lembrar que, se preciso for, todos devemos estar dispostos a lavar as nossas vestes e as branquear no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículos 14. Meus queridos irmãos, esta é uma reflexão que encontrei no site da Canção Nova. Quero dizer aqui, também já fiz esta reflexão outro dia, quero dizer aqui uma coisa deste evangelho que chama bastante atenção e uma lição para todos nós hoje. Movido pelo desejo de vingança, Herodíades perde uma grande fortuna somente para se vingar. Meus queridos irmãos, quando nós estamos movidos pelo espírito de vingança que habita em nós, a mágoa e o rancor, nós perdemos um grande tesouro. Nós perdemos de vista a vida eterna. Por isso, é preciso limpar a mente e o coração de toda espécie de vingança, de rancor e de maldade contra os outros, para que nossos olhos possam vislumbrar novamente a salvação. Não dá para dizer que é cristão e viver com desejo de vingança contra os irmãos e as irmãs. Livre-se de toda mágoa, de toda maldade dentro do seu coração, para não fazer como esta mulher do evangelho que lemos hoje, que por causa de seu desejo de vingança, do ódio, ela perdeu uma grande fortuna, pois Herodes havia prometido até metade do seu reino. Meus queridos irmãos, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida e lhe fortaleça para que você se livre de todo e qualquer pensamento de vingança e de rancor que há em seu coração e o liberte para a vida eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tchau, até a próxima. Hoje é